Após fechar com Nicolas de la Cruz e Matias Vinha, Flamengo prepara terceiro reforço. Zagueiro português Domingos Duarte, que atua no futebol espanhol. Novidades sobre a negociação envolvendo o atacante Luiz Henrique, que atua no Betis. E mais, saiba como será o pagamento referente à aquisição do lateral esquerdo Matias Vinha. E mais, Mengão em dose dupla. Hoje teremos Flamengo e Philadelphia Union diretamente dos Estados Unidos. Amistoso que serve de preparação para o Mengão. E mais, Flamengo e Nova Iguaçu, segunda rodada do Campeonato Carioca. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo sobre os jogos do Mengão deste domingo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assista até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos falar daqui a pouquinho qual vai ser esse terceiro reforço do Mengão, tudo sobre o mercado da bola. Eu volto em 30 segundos. Vamos falar da 1xBet, a maior e melhor casa de apostas do mercado. A 1xBet tem cooperação com Liverpool, Barcelona e outros clubes ao redor do mundo. Faça agora mesmo o seu registro. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e você pode ganhar 100% de bônus no primeiro depósito de até R$ 1.200. É isso mesmo. E hoje nós temos Mengão em dose dupla contra a Philadelphia Union aqui nos Estados Unidos e contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Temos também Corinthians e Guarani no Campeonato Paulista e vários esportes. Você pode inclusive fazer o seu registro agora clicando no link que está aparecendo no comentário fixado, utilizando o nosso cupom RAFLA, para você receber esse bônus de 100%. No primeiro depósito de até R$ 1.200, você precisa colocar o nosso cupom RAFLA. É só colocar RAFLA, RAFLA maiúsculo, assim que você fizer o seu registro na 1xBet. Aí, agora sim, de volta com as principais informações do Mengão. Vem pra cá, deixa eu chamar o meu parceiro Mauro Santana, o locutor bacana. E aí, Mauro? Muita expectativa, né? O primeiro jogo, o primeiro dos dois amistosos que o Flamengo vai realizar aqui em solo norte-americano. Uma equipe mesclada, né? Mas teremos aí uma estreia muito aguardada pela nação rubro-negra. É verdade. Mauro, deixa a gente passar para a galera aqui, são 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. Então o jogo vai acontecer às 2 da tarde, horário local de São Petersburgo, na Flórida. E ali do ladinho de Tampa, do ladinho, fica cerca de 1h30 de onde estamos hospedados aqui. É verdade. E aí a gente tem aqui o quê? 1h30, 2 horas de carro, né? Que a gente vai pegar a estrada já para acompanhar em loco esse jogo, trazer todas as informações. O Mauro vai transmitir, a gente vai trazer aí a zona mista, se tiver, a coletiva, porque esse jogo vai ser importante, né, para a preparação do Flamengo nos Estados Unidos. Até então, essa partida contra o Philadelphia Union seria um jogo treino, e aí as duas equipes, a pedido do Philadelphia, colocaram como um amistoso e convidaram 2.000 crianças que jogam nas escolas aqui dos Estados Unidos e eles vão acompanhar. Bacana essa ideia, né, Mauro? Muito bacana, primeiro porque ajuda a popularizar o futebol, o soccer, né? Aqui o esporte mais popular é o futebol americano, mas isso ajuda a popularizar o soccer entre os garotos, entre as meninas não. Aqui é o esporte e o futebol
futebol, que a gente conhece, é o esporte mais praticado entre as mulheres. Mas entre os homens existem alguns esportes que aqui são mais populares. E outra coisa, uma questão também de civismo, né? Aqui, porque Filadélfia é uma cidade extremamente importante para os Estados Unidos. Lá, em 4 de julho de 1776, foi assinada a Declaração de Independência, a primeira Constituição norte-americana. Olha aí. Mauro Santana, também é história, também é cultura. Essa partida, então, vai acontecer 4 horas, horário de Brasília, 2 horas daqui, no All Lang Stadium, lá em São Petersburgo. O Flamengo que tem aí alguns jogadores aqui relacionados, né? Os jogadores que estão aqui trabalhando, que vocês viram aí nas atividades lá no Oshola Park Stadium. Goleiros Agostinho Rossi, Caio Baroni e Léo Nanete. Zagueiros Cleiton, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Carbone. Laterais direitos Varela e Wesley. Laterais esquerdos Ayrton Lucas. Aliás, só temos o Ayrton Lucas, por enquanto, né? O Vinha ainda não chegou. Volantes, Alan, Eric Pulgar, Gerson, Igor Jesus e Luiz Acélio. Meio-campistas, Arrascaeta, De La Cruz, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves e Pedro Leão. Atacantes, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Gabigol, Luiz Araújo e Pedro. Onde é que eu assisto esse jogo? Vai passar no Sport TV. Então, galera, Sport TV, 4 da tarde, horário de Brasília, você vai acompanhar esse jogo. Ô, Mauro, o Tite vai aproveitar aí, né, esse amistoso, e é uma oportunidade aí para promover mudanças na equipe, né? Por ser aí um amistoso, a liberdade para um número maior, né, de substituições, né, durante os 90 minutos. E aí o Tite pode rodar a equipe inteira, né, Mauro? E como vai rodar a equipe inteira, eu tenho certeza que ele vai utilizar todos os jogadores, incluindo o Nicolás De La Cruz. Ou seja, este jogo vai marcar a estreia do De La Cruz, o primeiro e, no meu entendimento, o grande reforço do Flamengo para a temporada, né? Em solo norte-americano, De La Cruz finalmente vestindo o manto sagrado para a alegria da grande nação rubro-negra. Olha, nós temos até aqui uma provável escalação, segundo o GE, Globoesporte.com, mas é muito complexo, né, você acertar a escalação em um amistoso, né? O Tite pode começar aí com jogadores que habitualmente não coloca em campo, né? Bom, vamos lá. Aqui na provável escalação tem o Rossi, tem o Varela, tem o Davi Luiz, por exemplo, com o Léo Pereira, tem o Ayrton Lucas, o Alan e o Vitor Hugo, o Arrascaeta, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Gabigol. Olha, falei aqui um monte de jogador que é reserva, né? Mas existe aí um dado importante, Gabigol como titular, né? É a probabilidade, inclusive a informação que eu tenho, sim, é grande a possibilidade de que Gabigol seja titular. Seria a primeira vez com o Tite, né? Embora não seja uma partida oficial, seja um amistoso, mas seria a primeira oportunidade desde que Tite chegou ao Flamengo. No ano passado, nas 2 últimas partidas da temporada, que Gabigol seria titular sob o comando do treinador. É isso aí. O Philadelphia Union, o clube foi semifinalista da MLS e não atua desde novembro na eliminação para o Cincinnati. O elenco é recheado de jovens e um dos objetivos do clube durante a pré-temporada é promover o desenvolvimento dos atletas. Há pelo menos 5 Philadelphia Union Academy. Os meio-campistas David Vazquez, Frank Westfield, C.J. Olney e o defensor Neil Pierre e o goleiro Andrew Rick. A provável escalação aí do Philadelphia Union com Blake no gol, Mibaizo, Lowe, Elliott, Kay Wagner, Bedoya, Martinez, Leon Flash, Gedzeg, Carranza e Uri. Olha, tem que tomar cuidado com o Flash, nós estamos na terra deles, hein, Mauro Santana? Só que esse é flat, né, com CH, né? Não é com SH. Esse é o genérico. De qualquer forma, vamos tomar cuidado com o Flat, porque se esse rapaz correr assim, vai ser um deflete aqui, direto dos Estados Unidos. Olha aqui, Mauro, vai apitar o Daniel Gutierrez, o Albert Escobar, ele é o auxiliar número 1, Madzik Korik e o quarto árbitro é o Miguel Martins. Não teremos VAR, mas qualquer coisa, se precisar aí, é só chamar o Albert Escobar, porque ele pode escovar tudo. Meu Deus do céu. Você está se aprimorando em piorar as suas piadas aqui, né? Não, essa eu mereço uma nota melhor. Meu Deus do céu, não dá não, cara. Eu tinha te dado a nota 4 ontem, né? Hoje a nota é 3.
Albert Escobar. Ganhei nota 3. Bom, vamos lá, ô Mauro Santana. A gente falou da primeira parte, né, do Flamengo neste domingo. Mas nós temos a segunda parte, é o Mengão em dose dupla. O Flamengo, Mauro Santana, chegou a João Pessoa ontem e foi uma verdadeira festa. Olha... E olha que não foi a equipe principal, hein? Tem que ressaltar que não foi a equipe principal. Essa equipe do Flamengo é formada aí por garotos. Os mais experientes, Mauro Santana, é o Matheus Cunha, que também é um garoto, e o Thiaguinho, que também é um garoto. Então, para o torcedor ter uma noção, o resto é formado por atletas que estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nem os experientes, os cascudos, Pablo, zagueiro, e Thiago Maia foram para disputar essa segunda rodada do Campeonato Carioca. Eles ficaram no Rio de Janeiro. Estão de castigo, estão isolados, né? O Pablo está melhorando aí de uma tendinite no joelho e está treinando junto com o Thiago Maia. O Thiago Maia está aguardando aí o posicionamento do Internacional para definir aí o seu futuro, né, Mauro? Agora, meio que desmentindo o próprio presidente Rodolfo Landim, que quando na chegada aqui a Orlando, ele disse que o Thiago Maia seria incorporado à equipe que estaria treinando no Rio de Janeiro para o Campeonato Carioca, né? E ele permaneceu. O Thiago Maia não tem nenhum problema físico, nem clínico, ou seja, a permanência dele no Rio de Janeiro é uma opção técnica ou então uma ordem de cima, né? Já o Pablo não. O Pablo realmente, embora já esteja recuperado... Tem que negociar o Pablo, né? Pô, tá demais, né? O Pablo deve ir pro Corinthians, hein? A informação que eu recebi aqui, o Corinthians perdeu lá o zagueiro, né, para o futebol árabe, se eu não me engano, né? O Bruno Mendes? O Bruno Mendes não, o outro que fazia dupla de zaga. O Bruno Mendes também saiu. Como é que é o nome do zagueiro, ô Papa? O Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. O Corinthians perdeu. E o Lucas Veríssimo tinha acabado de chegar e já meteu o pé? É verdade. Chegou já foi. O Lucas Veríssimo foi negociado com o clube dos Emirados Árabes e o Corinthians já começa a ver com bons olhos a situação do Pablo, né? O zagueiro do Flamengo que já passou por lá. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, Mauro. O Pablo que hoje é a última opção, né? Vamos dizer assim, até o Cleiton talvez, né? Porque o Cleiton veio para cá, né? Para os Estados Unidos, o Cleiton estaria na frente do Pablo. O Pablo que trabalhou com o Tite, né? Lá na época do Corinthians, lá atrás. Campeão. E é a opção do Corinthians, hein? Olha só, a opção do Corinthians, que ponto a gente chegou. Ô, Mauro Santana, a chegada do Flamengo em João Pessoa, teve gente de Recife, Maceió, Campina Grande, Pombal, todos foram a João Pessoa e outros lugares aqui que eu não citei, né? Para ver o Sub-20 do Flamengo. Independente se é o Sub-20, se é o Sub-15, se é o Sub-12, é o Flamengo, né, Mauro? A gente lembra, por exemplo, da grande experiência que a gente teve em Teresina, no Piauí, quando o Flamengo, depois de uma década, retornou à capital piauiense, também utilizava uma equipe alternativa com vários jogadores da base, e isso não diminuiu o entusiasmo do torcedor, que fez uma grande festa naquela oportunidade. A verdade é que o torcedor do norte e nordeste do país é diferenciado. A gente sabe que no Nordeste somos todos, menos alguns. E realmente hoje o Almeidão estará lotado. A expectativa é de que tenhamos mais de 25 mil pessoas na capital paraibana e caravanas de todas as regiões do Norte e Nordeste saíram com antecedência para a Jampa para acompanhar este jogo. E após estrear com o pé direito no Cariocão 2024, o Flamengo agora terá um time recheado de garotos, né? Porque os principais jogadores estão aqui nos Estados Unidos e só retornam ao Brasil no dia 30 de janeiro, onde enfrentam no dia 31 o Sampaio Corrêa em Belém do Pará. Então, alô Belém do Pará! Flamengo titular tá chegando aí dia 30, hein? Bom, vamos trazer aqui as informações desse jogo, Mauro, que vai acontecer às 18h10. 6h10, horário de Brasília, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Ah, Mauro Santana, como eu queria conhecer o Almeidão. Não foi dessa vez, porque a gente está aqui nos Estados Unidos, hein, Mauro? Eu já estive nesse estádio, inclusive até para jogos de outros clubes, né? Fluminense jogou lá em 2009 contra o Nacional de Patos, da Paraíba,
e eu estava lá, né, acompanhando essa partida. Foi a última oportunidade que eu acompanhei uma partida oficial, né, neste estádio, na capital paraibana. O Flamengo já não joga lá há 20 anos, então é uma excelente oportunidade para a Paraíba, que tem uma grande concentração, uma enorme concentração de torcedores do Flamengo, poder ver a equipe de perto. Olha aí, onde que o Mauro Santana não esteve, né? Ele esteve em todos os lugares, em todos os tempos. Ele esteve na fundação do Flamengo, ele conheceu os 6 jovens remadores. Bom, olha só, gente, esse jogo vai passar na Band Esportes e no GOAT, né? No GOAT do YouTube, a transmissão do GOAT foi impecável no primeiro jogo do Flamengo contra o Audax, lá em Manaus. Então teremos mais um jogo aí no GOAT e na Band Esportes. Dos jogadores que estavam na goleada por 4-0 sobre o Audax, apenas o Matheus Cunha, rapaz. O resto é só garotada. O Matheus Cunha é o mais experiente aí dos garotos e o Thiaguinho, né, que também tem 22 anos, assim como o goleiro do Flamengo. Os jogadores serão comandados pelo técnico interino Mário Jorge, que saiu da Copinha e foi aí trabalhar nesses 2 jogos alternativos do Flamengo, importantíssimos do Campeonato Carioca, vale a liderança. O Botafogo passou o Flamengo, hoje é o líder, mas o Flamengo tem um jogo a menos, então se vencer, fizer aí a sua parte, a tendência é ultrapassar o Botafogo por conta do saldo de gols, o Flamengo que aplicou aí 4-0 no primeiro jogo. Bom, vamos lá, provável escalação: Matheus Cunha, Santiago Campos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Wellington, Everton, Ryan Lucas e Lohan, Thiaguinho, Peterson e Verton. Escalação do Nova Iguaçu com Fabrício, Caio Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e Michael, Albert, Ronald, Ezequiel e João Vitor, Xandinho e Carlinhos. Apita o jogo Jodes Nascimento de Souza, auxiliar número 1, Hugo Filemon Soares Pinto, auxiliar número 2, Júlio César de Souza Gualdêncio, quarto árbitro Pierre Dias dos Santos. Nessas rodadas iniciais do Carioca, não temos VAR, né, Mauro? Exatamente. Nessa primeira fase, a Taça Guanabara. E olha, esse time do Flamengo é um time muito qualificado, tá? Os garotos são muito bons de bola, é uma equipe tecnicamente muito boa, capaz de honrar o manto sagrado. Lógico, o time do Nova Iguaçu tem jogadores bem mais experientes, talvez fisicamente também estejam à frente. O Nova Iguaçu já está há um mês se preparando, né, para o Campeonato Carioca. Mas esses garotos, pelo critério técnico, tem plenas condições de alcançar uma vitória nessa segunda rodada do Campeonato Carioca e manter os 100% de aproveitamento. Mengão, que sua equipe principal enfrentou e goleou o Audax na Arena da Amazônia em Manaus. Olha, é interessante a gente falar aqui de 4 jogadores. Rapidamente, Mauro Santana, o Thiaguinho retornou de empréstimo, né? Acho que agora é o ano da vida do Thiaguinho. Ele estava no Sampaio Correia do Maranhão. No Sampaio Correia. Se não for esse ano, não será no Flamengo. Principalmente não será mais, porque ele teve algumas oportunidades, foi emprestado, rodou e voltou. Ele foi contratado como sensação do Náutico, né, na época, e hoje ele vem como titular nessa segunda rodada. 7 milhões de reais na época. Por 70%. Peterson e Verton, a volta dos que não foram. O Peterson acertou com o Atlético Paranaense, mas ainda não saiu. E o Verton, o Landim travou a negociação empréstimo ao Santa Clara de Portugal por entender que 5 milhões e 300 mil reais não são dignos para o empréstimo com opção de compra do Verton, que foi aí destaque na Copa São Paulo, né, Ju? Agora, o que me assusta é ter passado até a mesa do presidente para ele ter essa conclusão. Eu acho que na outra ponta da negociação já era... Bom, gente, não dá, né? 1 milhão de euros, pelo amor de Deus, a gente não está passando fome. Acho que já era para ter tido essa conclusão. Ainda bem que alguém teve o bom senso. Não, peraí, isso aqui não dá, não. Meu Deus. Nessa daí, obrigado, presidente. E sobre Santiago Campos, né, Mauro Santana? A gente estava num debate ontem, num debate sadio, sobre a história do Santiago Campos. Eu vou tentar resumir aqui. O Santiago Campos foi um lateral que fez a base na Juventus, da Itália. Foi considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, do futebol paraguaio, né? Ele que é paraguaio. E aí ele acertou com o Flamengo. Quando ele acertou com o Flamengo, ele teve uma grave lesão no joelho. E aí ele ficou lesionado, o contrato dele acabou em 2022 com o Flamengo, ele continuou lesionado e o Flamengo deu
toda a assistência que o garoto precisava. E aí, depois, fez um novo contrato. E muitos sites, muitos portais à época noticiaram que o Santiago Campos tinha deixado o Flamengo, que já estava procurando o clube e tal. Então não tem nada disso. A gente se informou, a gente entrou em contato com fontes para trazer aqui a verdade para o torcedor rubro-negro, né, Mauro? Isso, é um jogador muito promissor. Ele já tinha tido um problema no joelho ainda na base da Juventus. Por isso ele na época foi negociado e, se não me engano, ele estava emprestado ao Maccabi Tel Aviv, de Israel. Estava atuando no futebol israelense quando foi descoberto pelo Flamengo com 18, 19 anos de idade, contratado para o Sub-20. O Flamengo que via no jogador uma excelente oportunidade, um talento muito promissor. Infelizmente, durante esse período, até quando ele já tinha uma idade para ser aproveitado, já estava estourando a idade de Sub-20, ele teve essa lesão que acabou prejudicando o seu aproveitamento no time de cima, a lateral direita, que não é nem no Flamengo, né? No futebol mundial é uma posição extremamente carente, em que temos muitos poucos novos nomes, né, para essa posição. É isso aí. Bom, agora a gente entra no mercado da bola, acho que a gente já passou aqui o pente, né, no Flamengo em dose dupla, aqui no amistoso nos Estados Unidos contra o Philadelphia Union e contra o Nova Iguaçu na segunda rodada do Campeonato Carioca, Mengão que estreou com vitória e terá um time aí bastante modificado. Então a gente já passou um pente. Qualquer coisa, se a gente precisar de ajuda, a gente chama o auxiliar do jogo de hoje, que vai acontecer lá em São Petersburgo, contra o Philadelphia Union, o Albert Escobar. Jesus. Você não satisfeito da piada, você repete, né? Para nossa audiência rotativa. Tá piorando. Terceiro dia seguido. Era melhor deixar passar batido. Uma nota 4, uma nota 2 e essa é nota o quê, Mauro? Eu dei nota 3, porque eu sou parceiro dele, sou amigo, cara. Acho que ficou legal, né? Escova ou não escova? Pô, Albert Escovar, o nome do cara. Se precisar escovar... se precisar escovar... O Mauro e Rafla nos passaram que essas contratações do Flamengo em 2024 são para já ter um ano e pouco de preparação com uma equipe entrosada para o Super Mundial. Olha aí, lembrando que o Mundial será aqui no meio do ano que vem, 2025. Aliás, Mauro Santana, esse convite que o Flamengo recebeu do FC Series, né, que é a antiga Florida Cup, já é para esquentar o Mundial aqui em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, Mauro. Haverá jogos aqui, inclusive. Sim. Haverá jogos aqui na Flórida, né? Lembrando que o Super Mundial vai contar com 32 equipes. Olha só. É uma Copa do 12 Mundo. europeus. Posso dizer que é uma Copa do Mundo de clubes? Não, agora, efetivamente, é uma Copa do Mundo de clubes. Realmente, né? Olha aí, 2 europeus no grupo do Flamengo. Se cair, Mauro Santana, já vai ficar complicado. Não é isso. Se o Flamengo conseguir passar, né, óbvio, vamos falar aqui a verdade, aqui a gente não vai ser ufanista, né? Sim. Vai ficar muito mais difícil do que no atual formato. Né? Você só enfrenta um europeu que é o campeão da Champions. Mas se você conseguir passar da fase de grupos, com certeza no mata-mata você vai encarar outros europeus, né? Mas é importante, o Flamengo vai lambendo todo mundo até chegar na final, né? É verdade. É verdade, Mauro Santana. Bom, vamos falar então de mercado da bola, porque o Flamengo precisa se reforçar, qualificar essa equipe para chegar tranquilo nesse Mundial do ano que vem. Após acertar aí com o Nicolás de la Cruz e o outro uruguaio, o Matias Vinha, que já a gente vai falar como é que vai ser o pagamento, né, dessa aquisição junto à Roma, o Flamengo praticamente acertou com o terceiro reforço. O Flamengo até acertou já com o jogador, o zagueiro português Domingos Duarte, que atua no Getafe da Espanha, né? Inclusive, a gente trouxe uma curiosidade sobre esse atleta no vídeo de ontem. Então, quem perdeu o vídeo de ontem vai saber agora. Quem já ouviu, vai ouvir de novo. Esse zagueiro, ele fazia dupla de zaga com o Pablo Mari no La Coruña, quando o Flamengo, através do Jorge Jesus, descobriu o zagueiro espanhol. E aí ele foi para o Flamengo, Pablo Mari, e o resto foi história, né? Ganhou quase tudo aí, só faltou o Mundial com o Rodrigo Caio na zaga. E esse jogador estava com o Pablo Mari, era o companheiro de zaga do Pablo Mari no Deportivo La Coruña. Ele tem a mesma idade que o Léo Ortiz, que o Flamengo acabou não contratando, 26 anos, e o Bruno Spindel,
está negociando agora diretamente com o clube espanhol, com o Getafe. A informação foi confirmada pelos próprios dirigentes do Getafe, Mauro. Exatamente. Quando o dirigente confirma, é porque realmente já está quase que concretizando esta negociação. Então a gente já pode esperar que nos próximos dias tenhamos novidade a esse respeito. Eu busquei informações com amigos de Portugal, né? Nossos amigos que são jornalistas lá em Portugal, a respeito do Domingos Duarte, que também foi jogador do Jorge Jesus no Sporting de Lisboa. Sim, a gente citou no vídeo ontem. Exatamente. Então, é um jogador de qualidade, principalmente por conta da sua estatura, ele também tem uma grande impulsão, então ele ganha praticamente todas as bolas nas jogadas aéreas, defensivas e ofensivas. Só que, por ser um jogador muito alto, isso também compromete a mobilidade. Ele é lento, mas a informação que eu pude obter é de que ele tem uma boa antecipação. Então, isso ajuda a compensar a sua lentidão. O fato dele conseguir antever a jogada ofensiva do adversário. Então, é um jogador, sim, de qualidade. Inclusive, já foi convocado para a seleção portuguesa, né? Embora haja essa ressalva pelo fato dele ser muito alto, a coisa da sua lentidão, né? E aí tem que ter uma composição nessa zaga de área, né? Com outro jogador que tenha maior velocidade. Tem o Fabrício Bruno, que não perde para ninguém na corrida. Ele mesmo se impôs esse desafio, então acredito que poderá ser uma boa composição aí, embora ele jogue pelo lado direito. Quando eles jogaram juntos no La Coruña, o Domingos Duarte e o Pablo Mari, Domingos Duarte era o zagueiro central e o quarto zagueiro era o espanhol. É verdade. Então tá aí a informação. Flamengo que pode contratar o terceiro reforço aí, vindo da Espanha, né? O zagueiro português, Domingos Duarte. É o plano B, né? Do Pablo Mari. Não deu certo, o Pablo Mari não veio. Ontem ele não entrou em campo, né? Parece que ele começou no banco de reserva. Não acompanhei também o jogo do Red Bull, quero que se lasque. Perdeu, inclusive, pro Água Santa. Perdeu pro Água Santa. Agora, deixa eu aproveitar, muita gente criticando a contratação do Domingos Duarte. Quem é Domingos Duarte? Que não sei o quê. Criticaram? Gente, tem torcedor. A gente sabe, né? E o sarrafo também do Flamengo está mais elevado. Então, qualquer jogador que não seja a primeira prateleira... Mauro Santana, né? olha só, vou te falar um negócio. Também criticaram a contratação do Pablo Mari. É isso que eu ia dizer. A gente tem que lembrar que o Pablo Mari também foi muito criticado. A imprensa paulista bateu bastante nessa contratação. Falou que não ia dar certo, que era invenção do Flamengo. E tá aí, o jogador simplesmente se tornou o melhor zagueiro daquele ano na América do Sul, em atividade na América do Sul. Então, a gente tem que também dar uma colher de chá, a gente tem que dar um voto de confiança para o departamento de scout do Flamengo. Até porque esse jogador já vem sendo monitorado pelo clube há algum tempo. Sinal que ele tem qualidade, realmente os números dele chamam a atenção, são interessantes. E já trabalhou com o Jorge Jesus no Sporting de Portugal. Olha, se ele for parecido com o Pablo Mari, já tá bom. A torcida se ele for 50% do Pablo Mari, já tá valendo a contratação. É verdade. Mauro Santana, como é que ficou o parcelamento do uruguaio Matias Vinha, hein? Então, o Matias Vinha, ele vai ter, portanto, ao longo do seu contrato, né, em parcelas que são programadas, o pagamento da multa rescisória, mas não multa rescisória não, perdão, do acordo que foi feito com a Roma, da Itália. Haverá uma primeira parcela mais robusta, depois outras parcelas menores serão pagas pelo Flamengo, e dessa forma, né, por esse acordo que foi feito, que é diferente, por exemplo, do De La Cruz, por isso que eu até fiz a confusão, De La Cruz não, o Flamengo pagou a multa e teve que pagar integralmente, à vista, cash, 16 milhões de dólares. Com relação ao Matias Vinha, não. Inclusive, existem bonificações que também podem ser pagas ao longo do período do contrato do jogador, enquanto o jogador estiver no Flamengo, né? Totalizando a operação num máximo de 9 milhões de euros. Qual é a grande vantagem disso? A contratação dele não vai impactar, pelo menos diretamente, em grandes valores, na soma que está prevista no orçamento para a contratação de atletas em 2024. A previsão orçamentária, inicialmente, de 160 milhões de reais. O Flamengo pleiteava 200 milhões, mas o Conselho Fiscal do clube acabou recuando esse valor para 160 milhões. Dessa forma, o Flamengo ainda tem 77 milhões para investir em reforços ao longo do ano.
Boa. Pra gente finalizar aqui, vamos falar sobre o Luiz Henrique. O Flamengo continua negociando com esse jogador. O Bruno Spindel está na Espanha. O Real Betis é da Espanha. E o Flamengo que está tendo uma certa dificuldade porque o Betis quer vender o Luiz Henrique. Só que o Flamengo está aí formalizando uma nova proposta e dessa vez não é uma proposta de empréstimo, Mauro. É uma proposta para a aquisição de 70% dos direitos do atacante Luiz Henrique, que atua na ponta, no valor de 11 milhões de euros. Acontece que o Real Betis está pedindo aí cerca de 15 milhões de euros por 70%. Então existe uma diferença. E para a aquisição do atleta em 100%, 18 milhões de euros. Não é isso, Mauro? A questão é a seguinte, o Betis está irredutível, não quer menos do que isso, por 70% do atleta. O que o Flamengo também está tentando, o Flamengo tentou em um outro momento, foi fazer uma sociedade, né? Sim. Rachar os direitos econômicos. Deixar uma parte para o Deixar 50% para o Real Betis. Então o Flamengo chegou a oferecer 9 milhões, já que eles querem 18 milhões por 100%, o Flamengo, então beleza, eu pago 9 milhões de euros por 50%. Futuramente ele sendo negociado, a gente racha 50-50 o valor dessa transferência. No entanto, eles não quiseram aceitar. Então, eles querem o valor que, no meu entendimento, é um valor elevado, 15 milhões de euros. Para que você tenha uma ideia, o valor de mercado dele, segundo o portal alemão Transfermarkt, é de 12 milhões de euros. Então, eles estão pedindo bem acima, 50% acima do valor de mercado por 100% dos direitos econômicos. No entanto, Tite gosta muito do jogador, ele reúne características. A característica que mais agrada ao Tite é que o Luiz Henrique volta para marcar quando dá perda de bola. A recomposição, né? A recomposição defensiva. Algo que era feito, inclusive, com muita capacidade tática pelo Everton Ribeiro. Sim. O Flamengo não renovou com o Everton Ribeiro, que foi para o Bahia. Então, o Tite quer um jogador que não, a gente não está aqui comparando o futebol, né? Mas características. E o Luiz Henrique tem essa característica de voltar para acompanhar o lateral adversário, quando dá a subida do lateral adversário, voltar para compor ali a segunda linha e às vezes já ajudar o lateral na marcação pelo flanco direito. Verdade. Muito obrigado, Mauro Santana, pela sua participação mais uma vez aqui no canal Rafa Melo. A gente já volta com o pós-jogo direto do estádio, né? Nesse jogo contra o Philadelphia Union. É um jogo amistoso em St. Petersburg. Então a gente já volta direto lá do local para acompanhar, né, esse segundo jogo do Flamengo principal na temporada, já que esse Flamengo que está aqui nos Estados Unidos estreou com vitória no Campeonato Carioca, 4-0 diante do Audax. Então teremos aí o segundo jogo, esse jogo amistoso, e o jogo principal vai ser no dia 27 de janeiro contra o Orlando City. Aí não, aí esse jogo tem todo o contexto do FC Series, então é muito importante para a internacionalização da marca Flamengo. Mas a gente vai estar ligado também no jogo do Campeonato Carioca, segunda rodada, 18h10, Flamengo e Nova Iguaçu, lá no Almeidão, na Paraíba. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!